Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje o Enfermagens em Pauta número 42. Vou trazer dois julgamentos do STJ bem importantes, um julgamento da terceira sessão envolvendo a lei de drogas, tema dos mais polêmicos e uma reviravolta jurisprudencial pela qual o STJ acaba melhor se alinhando ao entendimento do STF, então sinalizando uma consolidação da jurisprudência quanto à possibilidade de considerarmos a natureza e a quantidade da droga para fins de aplicação do redutor lá do artigo 33, parágrafo 4º, do chamado tráfico privilegiado. Vamos ver o que o STJ mudou agora, né, na sua jurisprudência sobre esse tema. O segundo julgamento que eu trago é um julgamento da Corte Especial, extremamente importante, envolvendo processo civil, interposição de recurso especial sem indicação da linha do permissivo constitucional que embasa a súplica. Pode ensejar o conhecimento ou é um requisito imprescindível? Vamos ver que a Corte Especial acabou por flexibilizar essa exigência, admitindo excepcionalmente que um recurso especial não aponte o permissivo constitucional na sua linha, e vamos entender por que e em quais situações. Tudo bem, professor Felipe? Tranquilo? Tranquilo, professor Gabriel. Olá, pessoal de casa. Eu trago dois julgados do STJ, professor. O primeiro deles é um julgado, eu nunca tinha visto parecer informativo, não que me recorde, pelo menos. É um recurso repetitivo julgado pelo STJ, no qual foi interposto, foi fixada a tese, né, e foi interposto um recurso extraordinário, que ficou sobrestado na origem, né, no STJ. O Supremo julgou a tese de repercussão geral e depois voltou para o relator, né, para fazer o juízo de readequação. Aí, exatamente a notícia do informativo trata, né, dessa decisão monocrática do relator, readequando o entendimento, né? Foi superada a tese do STJ, como nós vamos ver, era a inclusão ou não do ICMS na base de cálculo da CPRB, da Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta. E o segundo julgado que eu trago, também da Corte Especial, é bem interessante. Vai analisar em processos coletivos, né, como se dá a liquidação e execução de direitos individuais, que foram objeto, né, da sentença transitada e julgada, mas quando quem promove, né, o cumprimento de sentença é o Ministério Público, que no caso é pacífico, que ele é ilegítimo para isso, porque não é um direito coletivo estrito sensu, nem um direito difuso. Aí o STJ vai finalmente analisar se há ou não interrupção da prescrição nesses casos. Pessoal, começo então com o julgamento da terceira sessão envolvendo lei de drogas, tema extremamente importante, sobretudo quando a gente sabe que os crimes da lei de drogas são os crimes que mais movimentam o nosso sistema penitenciário. Aproximadamente 30% da nossa massa carcerária está relacionada, em particular, com o tráfico de drogas, né? Então, sempre que nós temos uma decisão dessas, o impacto é muito grande na prática judicial, no sistema penitenciário e, claro, para fins também de concursos públicos. O que nós temos aqui em discussão? O artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, prevê uma causa de diminuição de pena, uma minorante, chamada por alguns, inclusive julgados do STJ, do STF, como tráfico privilegiado. Tecnicamente não é uma privilegiadora porque não mexe na pena mínima e na pena máxima do tráfico, que nós sabemos que é de 5 a 15 anos de reclusão, mas permite uma diminuição dessa pena de 1/6 a 2/3, desde que preenchidas 4 condições. O réu seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e nem integre a organização criminosa. Bom, o que o STJ julgou especificamente aqui sobre o 33, parágrafo 4º, e por que houve uma guinada jurisprudencial? Porque a terceira sessão do STJ, em junho do ano passado, julgou um caso em que ele entendeu que não seria possível utilizar a quantidade e a natureza da droga, seja para afastar a minorante do artigo 33, parágrafo 4º, seja para modular essa minorante entre 1/6 a 2/3.
Esse entendimento do STJ agora veio de ser parcialmente superado. Já vamos entender por quê. O ponto central envolve o artigo 42 da Lei de Drogas, que prevê que na dosimetria da pena o juiz considere como circunstâncias preponderantes frente àquelas do artigo 59 do Código Penal a natureza e a quantidade da droga ou do produto, assim fala a lei, pode ser uma outra substância entorpecente, embora, né, a gente sempre fale aí em droga, e também a personalidade e a conduta social do agente. Então, com base nesse artigo 42, o que a terceira sessão do STJ tinha entendido em junho do ano passado? Tinha afirmado o posicionamento de que a natureza e a quantidade da droga necessariamente deveriam ser sopesadas na primeira fase da dosimetria da pena, ou seja, na análise das circunstâncias judiciais. E não poderiam, portanto, ser levadas em conta, seja para afastar a minorante do 33, parágrafo 4º, seja para modulá-la. O que aconteceu agora? A terceira sessão do STJ, e já adianto que de minha parte, penso que acertadamente, mudou no que diz respeito à possibilidade de considerarmos a natureza e a quantidade da droga na terceira fase, em particular na minorante aqui do 33, parágrafo 4º. É importante, no entanto, a gente compreender bem os detalhes, porque é um julgamento cheio, que envolve reviravoltas jurisprudenciais, que envolve o julgamento do Supremo e temas correlatos, para a gente não confundir o que mudou. Vejam que o Supremo, em repercussão geral, no tema 712, entendeu que a natureza e a quantidade da droga podem ser consideradas na primeira fase ou na terceira fase, em especial no artigo 33, parágrafo 4º. O que não pode haver? A consideração dessas circunstâncias nas duas fases. Ou seja, o cara foi preso com 2 toneladas de cocaína. O juiz, na primeira fase da dosimetria da pena, considerava essas circunstâncias para majorá-la. E aí, lá na terceira fase, o juiz invocava também a natureza e a quantidade da droga para negar a incidência da minorante do artigo 33, parágrafo 4º. Isso continua, tá, pessoal? Até porque foi definido pelo Supremo em repercussão geral. O juiz, então, ele não pode considerar a natureza e a quantidade da droga tanto na primeira fase quanto na terceira. O problema é que o STJ, lá em junho do ano passado, tinha entendido que o juiz necessariamente deveria considerar a natureza e a quantidade da droga na primeira fase e não poderia invocar em hipótese alguma para modular ou rejeitar a incidência da minorante do 33, parágrafo 4º. O STJ disse em junho que o juiz poderia até mencionar, mas junto com outros elementos, o que, a bem da verdade, era totalmente fora de sentido, porque você já tem outro fundamento para negar ou para modular a minorante do 33, parágrafo 4º, nem fazia sentido e nem teria importância efetiva, né? O juiz referir na terceira fase a natureza e a quantidade da droga. Ou seja, ficava só lá na primeira fase e com isso, né, nós tínhamos o STJ não se alinhando à jurisprudência do STF. E foi o que se fez agora o ministro Ribeiro Dantas, o relator, e ele enfatizou isso. Olha, nós decidimos isso lá em junho de 2021. O problema é que o STF decidiu o quê? Que o juiz pode considerar na primeira fase ou na terceira, na questão da minorante. Ele só não pode considerar nas duas. E nós estamos dizendo que necessariamente tem que considerar na primeira e só poderia colocar como acréscimo na terceira, que, como eu disse, era algo que, na prática, né, não tinha maior serventia, porque não poderia considerar só aquilo, né? Então, vejam que agora o STJ se alinha efetivamente ao entendimento do Supremo. E aqui um outro detalhe que a gente também tem que ficar atentos. Não é possível que
consideremos a quantidade, a natureza da droga, para negar a incidência da minorante do 33, parágrafo 4º. Isso o STJ disse, inclusive o relator, com o qual eu também concordo nesse ponto, ele ressalvou o seu posicionamento pessoal, que seria no sentido de que a quantidade da droga poderia servir para negar a minorante do tráfico privilegiado, que leva uma pena aí sempre abaixo de 4 anos, pessoal. Então, por que eu concordo com ele? Ele, inclusive, argumentou. Imagine alguém como nós temos pego, alguém preso com 300 quilos de cocaína, 1 tonelada nós já vimos no STF de cocaína, e o STF aplica minorante. Por quê? Porque o STF entende que a quantidade da droga por si só não significa envolvimento com atividade criminosa. Não envolveria uma habitualidade, porque seria um fato isolado. O que o ministro Ribeiro Dantas pondera, e com o que eu concordo? Ora, se alguém está transportando, está envolvido com um tráfico de drogas de 1 tonelada, ele usou inclusive a expressão gigantesca quantidade, 1 tonelada, 200 quilos, 300 quilos, que é uma fortuna, é natural que alguém que tem essa quantidade em mãos ou esteja ordenando, né, o tráfico, que ele já está dedicado à atividade criminosa. Ninguém, né, particularmente eu penso, né, pode ser inocente de pensar que alguém que foi pego com 1 tonelada de cocaína começou a mexer com o tráfico de drogas naquela ocasião. Porém, o ministro ressalvou esse posicionamento porque o Supremo vem entendendo que a quantidade de drogas, independentemente dessa quantidade, pode ser quantas toneladas forem, quantas centenas de quilos forem, não é motivo hábil para afastar a minorante do tráfico privilegiado. E aí vejam que o que está em jogo ali, né? Eu falei de 4 requisitos, é aquele de não se dedicar à atividade criminosa, porque para integrar a organização criminosa tem que ter prova da organização criminosa. Não se trata também de analisar a primariedade, os bons antecedentes. Então, é aquela exigência de não se dedicar à atividade criminosa. Mas o ministro, ressalvando isso, porque já é da jurisprudência do Supremo, ele, e é isso que mudou, ele vai apontar que a quantidade da droga pode sim ser considerada para modular, ou seja, para dosar a minorante do 33, parágrafo 4º, entre 1/6 a 2/3. Então, com isso, né, lembremos, não dá para usar nas duas fases. Se o juiz considerou a quantidade da droga lá na primeira fase para recrudescer, aumentar a pena base, ele não pode invocar a quantidade da droga lá na terceira fase. Isso é bis in idem. Mas se ele não utilizou lá, ele pode utilizar essa natureza ou quantidade da droga para modular a minorante, não para negá-la, mas para modulá-la. Então, no caso concreto, inclusive, o réu teve aqui êxito no STJ, nesse habeas corpus, por quê? Porque ele tinha 147 quilos de droga, né, envolvido de 147 quilos de maconha, aqui no caso concreto. E aí, o ministro disse, olha, não dá para invocar isso para negar a minorante do 33, parágrafo 4º, mas podemos utilizar esse argumento para dosá-la. E aí, ao invés de aplicar em 2/3 no máximo, né, ou em outra fração ali intermediária, ele aplicou no mínimo legal de 1/6. Então, é um julgamento, pessoal, extremamente importante, envolve uma mudança de jurisprudência da terceira sessão, envolve uma compreensão sobre o tema 712 no Supremo em repercussão geral, e que nós não podemos confundir com outros aspectos que são correlatos e que também são extremamente importantes e cobrados em provas. Então, assim, espero que tenha ficado mais claro para vocês o que o STJ acabou por definir nesse recentíssimo precedente aí da terceira sessão.
Professor Gabriel, é realmente uma adequação, né? Eu só realmente não concordo muito com essa posição do Supremo, né? De que a quantidade não poderia ser usada para presunção, né? Da dedicação à atividade criminosa, mas paciência. Perfeito. E agora temos um outro tema que também envolve repercussão geral do Supremo, né? E o STJ aplicando, né, Felipe? Também é uma readequação, professor Gabriel. O STJ também se curvou, né? O entendimento do Supremo. No caso, né, qual era a questão controversa, né? A questão controversa era se o ICMS seria incluído ou não, né, no fato gerador, base de cálculo da CPRB, que é Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta. A meu ver, né, o STJ, quando julgou correto, porque o Supremo já tinha decidido, né, o tema 69 da repercussão geral, dizendo que o ICMS não integraria, não comporia, né, a base de cálculo do PIS e da COFINS. E, a meu ver, o STJ, aplicando os mesmos argumentos, excluiu, né, esse ICMS, decotou. Foi até uma tese, né, de recurso repetitivo. Após esse recurso repetitivo ter sido julgado, né, como havia uma repercussão geral admitida no Supremo já sobre a mesma questão, que seria analisada sobre a ótica constitucional, né, e não sobre a ótica infraconstitucional, esse recurso especial repetitivo ele foi sobrestado. E o Supremo terminou por julgar o tema 1048 da repercussão geral, entendendo exatamente o contrário do que o STJ havia entendido e, de certa forma, contrariando um pouco, né, a tese 69 dele do ICMS em relação a PIS e COFINS. Em relação à CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, o Supremo entendeu que seria sim constitucional a inclusão do ICMS. O que é que pesou, né, para a adesão do Supremo? Pesou pelo fato que essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta, ela é um tributo, mas ela tem hoje uma natureza facultativa, né? É muito mais um planejamento tributário ou uma elisão fiscal, digamos assim, né? O contribuinte, ele opta para ver se ele quer ou não contribuir pela CPRB. Nós tratamos, professor Gabriel, no Enfermagem 22, sobre um tema correlato, né? Quando nós discutimos para ver se o PIS e a COFINS integrariam ou não a base de cálculo dessa contribuição previdenciária, segundo a ótica do STJ. O STJ entendeu que se incluiriam sim. O que é que o Supremo entendeu, né, tentando, depois desse pequeno histórico, né, para situar o pessoal? A Constituição, no artigo 195, prevê lá, no inciso 1º, algumas contribuições devidas pelo empregador, e equiparado, né? E uma delas é a contribuição sobre a folha de salários ou sobre a folha de rendimentos. Até bem recentemente, a Constituição trazia, no parágrafo 13 do artigo 195 da Constituição, a possibilidade, né, ou a previsão de que essa contribuição sobre a folha, né, que onera muito aquelas empresas que são intensivas, né, em mão de obra, que tem muitos empregos, né, que tem muitos empregados, permitiria, né, que ela fosse tributada não sobre o valor pago, né, aos seus funcionários, mas sim sobre a receita ou faturamento. Essa previsão do parágrafo 3 do artigo 195 da Constituição, ela foi colocada pela emenda constitucional 42, se não me falha a memória, de 2003, e ficou dormitando, né? O dispositivo constitucional não chegou a ser aplicado por muitos anos, mais de uma década. Na época do governo Dilma, se estabeleceu um plano de governo, uma ação governamental chamada Plano Brasil Maior, visava a ter uma série de benefícios fiscais, né, para que você melhorasse a empregabilidade, né, diminuísse o desemprego. E uma dessas disposições foi exatamente concretizar esse dispositivo constitucional. Inicialmente, essa medida provisória, que ela terminou por ser convertida na Lei 12.546, ela previa setores da atividade produtiva em que essa substituição, né, da folha de salários por essa contribuição sobre a receita bruta ou faturamento, que exatamente é a CPRB, porque a MP, né, a legislação escolheu a base econômica, a receita bruta, inicialmente, né, era obrigatória essa substituição. Depois, posteriormente, a lei foi modificada e se tornou facultativo, né? Pois bem, esse detalhe, né, de a empresa optar, né, se ela vai querer ser tributada, se ela vai querer contribuir para a Seguridade Social sobre a folha de salários ou por essa contribuição substitutiva, né,
da folha de salários entrando no lugar a receita bruta, como ela tem essa natureza facultativa, isso pesou muito quando o Supremo Tribunal Federal foi decidir a tese. Ele entendeu que, diferentemente do PIS e da COFINS, né, que são outras contribuições que têm a mesma materialidade, né, o mesmo fato gerador, a mesma base de cálculo, no caso específico da CPRB, como isso seria facultativo, o Supremo ele deveria ter uma intervenção mínima na questão, ele não poderia atuar como legislador positivo, né? Você teria aí a vedação do parágrafo 6º do artigo 150 da Constituição, né? Para dizer que toda isenção, todo benefício fiscal, ele depende de lei tributária e de lei específica. Então, o Supremo ele adotou realmente uma posição de maior contenção nesse caso, privilegiando, né, a legislação. Ele fez essa distinção, né? Se nós formos ver a lei, né, a 12.546, que é que regulamenta essa CPRB, como também a própria legislação que regulamenta o PIS e a COFINS, né? Hoje é um decreto-lei, o decreto-lei 1598 de 77, ele foi bastante alterado pela lei 12.973 de 2014. Ambas as legislações, né, ao conceituarem receita bruta, são expressas em dizer que você só exclui, né, da materialidade, né, da receita bruta, vendas canceladas, descontos incondicionais, o IPI sai, porque ele é calculado por fora, e o ICMS, substituição tributária, também sai. Isso, tanto a legislação da CPRB prevê isso, como a do PIS e da COFINS. E a questão é o ICMS normal, né, que não é substituição tributária. É exatamente isso que está em jogo aí no presente julgado. E o Supremo, por entender essa facultatividade, né, resolveu não declarar inconstitucionalidade. Ele disse que competiria ao próprio contribuinte, né, fazer os seus cálculos, né, para saber como seria melhor ele ser tributado. Se ele contribuiria com base na folha de salários ou se ele optaria, né, por essa contribuição previdenciária sobre a receita bruta, de natureza substitutiva e facultativa. Uma curiosidade, professor Gabriel, é que com a última reforma da Previdência, que é a emenda constitucional 103, esse parágrafo 3 ele foi revogado da Constituição, retirou-se esse parágrafo 3 do artigo 195. E a redação do parágrafo 9º, ela foi até modificada. Se deu uma nova redação para dizer que essa contribuição sobre a folha, ela não poderia ser substituída, né, por outras materialidades. Agora, uma curiosidade, a própria emenda constitucional, no seu artigo 30, não está no corpo permanente, né? Tá no corpo da própria emenda constitucional. Ressalvou para dizer que eventuais leis, né, que houvessem sido editadas com base no parágrafo 13, né, que foi revogado, elas se manteriam, né? Elas seriam aceitas, né? Elas teriam sua vigência prorrogada até o fim dessa substituição. Uma curiosidade é que hoje tramita no Congresso uma previsão para você ampliar nesse benefício fiscal que, salvo engano, terminará no final deste ano. Então, assim, eu já antevejo que, se passar a lei prorrogando, né, teremos uma discussão para saber se essa regra de transição da emenda ressalvava ou permitiria ou não prorrogações, né, da legislação infraconstitucional, mas isso é uma outra discussão. E como eu disse, né, a própria, depois da repercussão geral julgada, né, a própria ministra relatora da tese, né, junto ao STJ, de recurso repetitivo, ela fez esse juízo de retratação, né? Então, ela readecou o tema, né? Tal como julgado pelo STJ, imagino eu que cancelando, né? O que foi anteriormente julgado para se adequar ao tema 1044, se não me falha a memória, da repercussão geral do Supremo. Perfeito, Felipe. É o tema 1048. 1048, perdão, Gabriel, agradeço. Exatamente. Não, mas exatamente essa matéria. É um tema, né, Felipe? Direito tributário, o pessoal tem muita dificuldade, porque são muitos tributos, né, que a gente tem no Brasil e com nomes diferentes. Então, é um julgamento também que, além do tema em si julgado, a tua explicação situa melhor para quem nos assiste, né, de que se trata a CPRB, de onde que ela veio, né? Então, isso eu acho que ajuda muito aí na compreensão do pessoal. Pessoal, eu passo agora, falei pessoal e pessoal, colegas, eu passo agora para um tema extremamente importante, porque diz respeito ao processo civil, então, julgamento da Corte Especial, uniformismo, uma controvérsia que é antiga na jurisprudência, já teve decisões para os dois sentidos, nas turmas, nas sessões, sobretudo a primeira e a segunda, né, a sessão, que julgam
com base no processo civil, né? Primeira seção de direito público, segunda seção de direito privado, mas que diz respeito a uma aparente filigrana, né, Felipe? Mas que, ao fim e ao cabo, ensejam, né, um desfecho, por vezes, com base numa formalidade, e impedem, às vezes, a realização do direito. Qual que é a discussão? Constituição, para a gente lembrar, no artigo 105, inciso 3º, tem ali o chamado permissivo constitucional do recurso especial ao STJ. Então, quando vocês veem aí a linha A do permissivo constitucional, lá o STJ falando, ele vai estar falando do artigo 105, inciso 3º da Constituição, que prevê o cabimento do recurso especial contra acórdãos de única ou última instância, decisões de única ou última instância de tribunais de justiça e de tribunais regionais federais, e aí são arroladas 3 hipóteses de cabimento, são as alíneas do permissivo constitucional. A primeira linha, a mais frequente de todas, é quando esse acórdão do TJ, do TRF, ele acaba por negar vigência a um tratado ou lei federal. A linha C é a segunda hipótese mais frequente, e bastante frequente também, quando há divergência na interpretação de lei federal por tribunais diversos. Então, o TJ de São Paulo interpreta a lei federal de um jeito, o TJ do Rio Grande do Sul ou de Pernambuco interpretam de maneira diferente, e o STJ vai uniformizar essa interpretação. A linha B eu deixei por último, porque é uma linha rarissimamente utilizada. Para não dizer nunca, né, Felipe? Porque eu, particularmente, nunca vi um caso em que o STJ tenha analisado um recurso especial com base na linha B do permissivo constitucional, que diz respeito a julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Vejam que a emenda 45 de 2004 mexeu nessa linha, né? A outra situação até que acontecia com alguma frequência, embora bem inferior às alíneas A e C. Era a hipótese de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Isso, bem da verdade, envolve uma questão de competência constitucional, uma questão constitucional, e a emenda 45 tirou da linha B do artigo 105, inciso 3º da Constituição, que cuida do especial, e jogou lá na linha D do inciso 3º do artigo 102 da Constituição Federal, que é o permissivo constitucional para o recurso extraordinário. Bom, nos situamos, então, sobre o que é permissivo constitucional, do particular aqui do recurso especial, e as respectivas alíneas, né? Agora a gente consegue entender esse detalhezinho informal que o STJ julgou, mas que já deu tanta dor de cabeça, tanta controvérsia. É necessário que o recorrente, ao interpor um recurso especial, ele coloque o permissivo constitucional específico do seu recurso especial. Ou seja, ele tem que indicar artigo 105, inciso 3º, a linha A, artigo 105, inciso 3º, a linha C, ou artigo 105, inciso 3º, a linhas A e C. Essas 3 hipóteses são as mais comuns. Ou só a linha A, ou só a linha C, ou A e C, que também acontece bastante. E aí vejam, alguns recorrentes, por falta de técnica, ou, né, às vezes, falta de capricho, esquecem de indicar expressamente a linha do permissivo constitucional em que ele se estriba para interpor o seu recurso especial. A linha majoritária aqui, pessoal, entendia que era caso de não conhecimento do recurso especial. Nós tivemos muitos julgados nesse sentido. Outros julgados diziam que, na verdade, isso era um detalhe que poderia excepcionalmente ser superado, porque era um detalhe formal. Quando que poderia ser superado? Quando, pela leitura do recurso especial, na sua fundamentação, não haja dúvida sobre qual é a linha do permissivo constitucional em que se fundamentou o recorrente na interposição do seu recurso especial. Então, o que prevaleceu no acordo especial? Esse segundo entendimento, que era também adotado em julgados do STJ. Trocando em miúdos, em regra, pessoal,
tem que colocar a linha do permissivo constitucional. Essa é a boa técnica, tá? Claro que o bom advogado, ele não, né, ele coloca a linha, ele cuida, mas se alguém esquecer essa linha, não necessariamente o recurso especial precisa ser denegado, não conhecido, né, inadmitido, porque é possível excepcionalmente conhecer do recurso especial, mesmo que o recorrente não tenha indicado a linha do permissivo constitucional, desde que pela leitura da fundamentação do recurso reste indene de dúvidas que efetivamente é possível identificar a qual a linha o recorrente se ampara para interpor o seu recurso especial. Vejam que se ele não apontar a linha do permissivo constitucional e não for possível identificar pela leitura do recurso como um todo qual é a hipótese de cabimento em que ele se louvou, né? E isso tem que ficar claro para a gente poder superar esse óbice formal, o caminho vai ser o não conhecimento do recurso especial com base na súmula 284 do STF, que diz que a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário impede o seu conhecimento. Vejam que é uma súmula antiga do STF, fala em recurso extraordinário, mas é plenamente aplicável para recurso especial também, a mesmíssima lógica, né? Aqueles recursos mal feitos, muitas vezes, né, não são admitidos, porque em alguns casos, eu digo isso, professor Felipe, quando eu fui técnico judiciário, analista judiciário no TRF da Quarta, quando eu entrei lá em 2001, eu entrei na vice-presidência do TRF da Quarta, cujo vice-presidente tem a atribuição de realizar o juízo de admissibilidade. E eu trabalhei por muito tempo só com juízo de admissibilidade. O que eu fiz de minuta, negando seguimento a recurso especial e recurso extraordinário por deficiência na fundamentação, não é mole, tem demais. Muita gente tem dificuldade na interposição de recursos ditos excepcionais, né? Então, aqui nós temos mais um ponto de atenção, que eu diria até que é um ponto elementar, apontar a linha do permissivo constitucional, mas sabendo que se houve algum esquecimento, é possível ainda excepcionalmente conhecer de um recurso especial, mesmo sem essa indicação da linha do permissivo constitucional, se pela leitura for possível compreender sem nenhuma dúvida qual que é a hipótese do artigo 105, inciso 3º, em que o recorrente se baseia para a interposição do seu recurso especial. Então, tema quentíssimo aí, definido pela Corte Especial do STJ. É um julgado bem interessante, mas bem correto, né? Acho que pela instrumentalidade das formas não precisa você colocar qual é a linha, né? Embora quando eu era estagiário, eu ainda me lembro, né? No escritório diziam, coloque em itálico, coloque entre aspas, né? Coloque entre sinais, né? De acentuação, enfim. Qual é a linha, né? Porque se você não colocar isso, o ministro diz que não consegue enxergar direito e não vai conhecer do recurso. Enfim, eu concordo com você, é de boa técnica, né? E é algo tão sério, né? Que realmente convém a ser algo realmente sempre visto e revisto, né, na hora de interpor. Mas eu concordo com o julgado, acho que ele está correto. Eu acho que muitas vezes era um óbice meramente formal, né? Que se usava, né? Para dizer que a fundamentação vinculada para conhecimento de recurso não estaria presente. Perfeito, concordo também, Felipe, tu bem lembrou, né? Aí é um caso clássico de instrumentalidade das formas e de efetividade também que o STJ invocou para a prestação de uma tutela jurisdicional que não fique apegado, né, excessivamente à forma. Para finalizar, temos um outro julgamento envolvendo direito processual civil, direito consumidor e também um julgamento da Corte Especial, né, Felipe? Professor Gabriel, o entendimento do STJ em relação à legitimidade do Ministério Público não é nova, mas em relação a se o ente legítimo, né, se ele peticiona nos autos, né, requerendo a execução individual, digamos assim, ou a liquidação individual, né, de uma sentença coletiva, existia realmente no STJ uma controvérsia para saber se essa atitude do Ministério Público, mesmo que ela não produza efeitos, né, corrigindo, né? Mesmo que o Ministério Público seja ilegítimo, isso sempre foi pacífico, existia alguma controvérsia sobre os efeitos, né? Se isso seria apto ou não a interromper a prescrição.
O STJ identificou, né, uma divergência interna, decidiu que não interrompe a prescrição, essa atuação do Ministério Público, ilegítimo, mas curiosamente, né, o julgado ele modulou os efeitos, né, na técnica decisória prevista no CPC novo, né, todas as vezes que nós temos uma virada jurisprudencial, os efeitos são meramente futuros, né, meramente prospectivos, e foi exatamente o que a relatora fez aí, para colocar que esse entendimento de não interrupção apenas se aplicaria para as sentenças que fossem proferidas, né, após a publicação desse acordo. E qual era a controvérsia, Gabriel? A controvérsia no o microsistema coletivo, né, de processo coletivo, como nós sabemos, ele tá regulado hoje no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Mesmo que o direito material não seja consumerista, né, se aplica, sim, aos processos coletivos aquela parte final do CDC, além de outras leis que se aplicam sempre, né, através do microsistema coletivo, como todos já estão carecas de saber. Por exemplo, a Lei da Ação Civil Pública, a Lei de Mandado de Segurança Coletiva, etc. Mas a base realmente são os artigos finais do CDC. E, pois bem, o CDC, quando ele regulamenta, né, quando ele elenca no artigo 82 os direitos coletivos, né, lato sensu, ou o gênero, ele coloca algumas espécies. E o professor Barbosa Moreira, né, ele, antes mesmo da edição do CDC, ele já colocava, né, que você tem direitos que são essencialmente coletivos e direitos que são acidentalmente coletivos. Os essencialmente coletivos são aqueles que não tocam realmente a uma pessoa individualmente, né? São aqueles difusos e aqueles coletivos de estrito senso, né? Esses realmente são puros, né? Ou essencialmente coletivos. Tanto a fase de conhecimento como a fase de execução, que geralmente, né, vai ter um caráter mandamental, um caráter condenatório, vai ser sempre a obrigação de fazer ou não fazer, geralmente, a execução realmente ela é coletiva mesmo, pura. Mas os direitos acidentalmente coletivos são aqueles direitos individuais que, por razões de técnica processual, convém, né, que você os trate, né, de uma forma só, né, dentro de um processo coletivo. A execução, inclusive, né, desses direitos individuais, que são disponíveis, são individuais, né? Se diz que é até uma execução imprópria, né? Porque na fase de liquidação ela é dotada de uma carga de conhecimento muito grande, né? Como falava o ministro Teori Zavascki, né? Porque você tem que comprovar a sua situação de vítima do evento, ou pelo menos de sucessor, né? De alguma vítima do evento, né? E além de você preencher esse requisito, aí você faz a liquidação, faz a conta, né? E depois realmente, efetivamente, você executa, né? Durante o cumprimento de sentença. E, pois bem, qual era a controvérsia? Tendo feito isso, né? Você tem uma sentença coletiva que versa sobre esses direitos individuais, né, disponíveis, que são aqueles que Barbosa Moreira falava de acidentalmente coletivos, né? Uma leitura, né, um pouco apressada do artigo 97 do CDC daria a entender que todo e qualquer legitimado coletivo, no artigo 82, poderia liquidar, poderia executar quaisquer direitos. E não é bem assim. Quando nós lemos o artigo 97 junto com o artigo 98, principalmente o parágrafo 2º, nós podemos ter realmente uma execução individual ou nós podemos ter uma execução coletiva. Usando a expressão popular, né, cada macaco no seu galho, né? Se realmente você está diante, né, de um direito coletivo, estrito sensu, de um direito difuso, como essa execução será coletiva, os legitimados realmente do artigo 82 poderão promover essa execução coletiva, né? Principalmente o Ministério Público. Mas, se nós estivermos diante realmente de um direito individual, né, nesse aspecto, individualizável, etc., nesse aspecto, o Ministério Público não vai poder promover de plano, né, de início, essa execução. A execução ela vai tocar, né, como regra geral, a cada vítima ou cada sucessor, né, da vítima, de cada lesado. E nesse aspecto você terá realmente uma execução individual. E o Ministério Público não teria legitimidade para isso, como regra geral. E então se entende que quando o Ministério Público atua nesse sentido, né, mesmo que ele atravesse um pedido de cumprimento de sentença requerendo essa liquidação individual, né, o STJ afirmou, né, que não produz quaisquer efeitos, porque o Ministério Público é legítimo, não teria essa interrupção da prescrição, né? Ou as vítimas do evento se movimentam, ou realmente elas vão realmente perder esse direito, vai prescrever, né? O direito à execução da sentença coletiva, ela se extingue em 5 anos, né?
para toda e qualquer pretensão que se baseie, né, se ampare nela. Agora, existe outra questão, Gabriel, professor Gabriel, que o pessoal confunde muito, que é a reparação fluida, né, que está previsto no artigo 100 do CDC. Que o que é que acontece? Se você não tiver, né, legitimados individuais, né, lesados em quantidade suficiente, ou então se for nitidamente for antieconômico, né, você promover essa execução individual, o Ministério Público, sim, ele pode, de uma forma superveniente, né, ganhar uma legitimidade e promover, né, tentar promover um valor mediante arbitramento do que seriam essas execuções individuais. Mas nesse caso é pacífico que ele não está agindo, né, como substituto ou como legitimado extraordinário das vítimas, porque todo o valor que seja arrecadado nessas hipóteses não vai para as pessoas lesadas, vai realmente para o fundo, né, que está previsto na Lei da Ação Civil Pública, que vai ser destinado, né, a atividades que visem a reparação, a educação, né? Tudo que toca essas políticas que versam sobre direitos coletivos, né? Não vão diretamente para as pessoas lesadas. Essa foi a tese do STJ. Não consta na notícia, mas eu queria dizer que existe uma exceção prevista no ordenamento jurídico brasileiro em que realmente o Ministério Público poderia, sim, promover a execução, né, individual de uma sentença coletiva, tentando individualizar ou beneficiar esses lesados, né, essas vítimas ou sucessores das vítimas. Ela se relaciona ao mercado de capitais brasileiro, né, relacionados principalmente àquele objeto de fiscalização da CVM, da Comissão de Valores Imobiliários. Se nós formos ler a Lei 79.13 de 89, ela tem essa previsão, que o Ministério Público, nesse caso, não precisaria esperar, né, esse prazo, né, de um ano da publicação do edital ou da publicidade da sentença. Ele já poderia, de pronto, né, tentar fazer uma execução individual, e essa execução individual ficaria à disposição do juízo, né, esperando para que alguma vítima, algum sucessor se habilitasse, no prazo de até 2 anos. Essa lei, inclusive, professor Gabriel, ela foi modificada por uma lei de 2021, que ratificou, né, essa lógica um pouco antiga, né, mas que no mercado de capitais isso seria um pouco diferente, mas enfim, isso é exceção, né? A regra geral posta pelo STJ é que a liquidação individual de sentença coletiva não pode ser feita pelo Ministério Público. E se for feita hoje, né, após a publicação do acórdão desse julgado, não terá qualquer efeito interruptivo. Como houve a modulação dos efeitos, né, aos cumprimentos de sentença que o Ministério Público pleiteou antes, né, da publicação, admitir-se-á, né, a interrupção da prescrição em favor das vítimas, embora ainda prevaleça que o Ministério Público é ilegítimo para tanto. Bem interessante, Felipe, uma matéria que a gente pode ver cobrada em direito processual civil, em direitos difusos e coletivos, que várias carreiras, né, Ministério Público, por exemplo, traz como disciplinas específicas, e também no direito do consumidor, né, porque é uma disciplina trazida no CDC, que também costuma constar do conteúdo programático da disciplina de direito do consumidor. E um julgamento aqui da Corte Especial, órgão jurisdicional máximo da STJ, então, extremamente relevante. Com isso, pessoal, nós encerramos mais uma edição do nosso Enfermagens em Pauta, hoje Enfermagens em Pauta número 42. Não deixem de dar uma lida no nosso material escrito para fixar bem esses temas. Esperamos vocês na próxima edição do nosso Enfermagens em Pauta. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Força nos estudos, pessoal. Um grande abraço.